Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 5 em diante. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Senhor, nós temos mais esta oportunidade como mortais de estar na sua casa e de poder te adorar, te servir. Toma-nos em seu domínio, como seu profeta, como um homem ungido na terra, tomava as pessoas sob o seu domínio, pela presença do Espírito Santo. Toma-nos sob o seu domínio, pela palavra revelada da hora que o Senhor tem manifestado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O espírito de Elias. Cada vez que Deus trata com o povo de uma forma mais rude, severa, ele tem este ministério de Elias na terra. A gente, por ouvir o pregador, já deve identificá-lo. Cada pregador, ele precisa carregar aquele espírito de Elias na pregação.
não é querer ser Elias para atirar, para caçar, para pescar, mas para pregar da forma correta, não com agitação, com nervosismo, mas na realidade. Cada vez que Deus manifestou neste espírito, ele corrigiu. O irmão Brana chegou a dizer que Deus gostou do espírito de Elias, que disse: eu vou te usar mais vezes. Quando tem que corrigir, então é o espírito de Elias. Quando tem que repreender, é o espírito de Elias. Deus fazendo este trabalho na terra a favor dos filhos. Se houve filhos nos dias de Elias, houve filhos nos dias de Eliseu. Houve filhos nos dias de João Batista, houve filhos nos dias de William Branham. E nestes dias, o ministério de Elias estava operando na terra. Você não vê o espírito de Elias tratando de uma forma amável as mulheres. Você não encontra Elias, não encontra Eliseu, não encontra João Batista e não encontra William Branham. E não vai encontrar para os judeus também um Elias, que é maleável às mulheres, falando ao judaísmo, no quinto ministério. Porque o espírito de Elias é rude, ele é um espírito grosseiro, que repreende. A pessoa que não repreende, ela é maleável, amável, mais branda. Mas aquele que repreende, sempre ele é tido mesmo entre nós como um grosseiro, porque ele repreende. Para ser um como o irmão Branham não era fácil. Ele tinha o bom caráter, era o homem correto, era o homem que amava as pessoas, mas cortava o pecado de uma forma terrível, que ele foi conhecido como odeia mulheres. Aquele homem que odeia mulheres. Ele diz: eu não sou assim, eu odeio o pecado, eu amo minhas irmãs. Então vamos ver o espírito correto. Tem hora que o espírito é tratado de uma forma errada. Então se vê o espírito de Elias de uma forma rude, que ama verdadeiramente o povo e que trata de uma forma limpa, honesta, tanto mulheres como homens, como moços, moças. Então quando você vê o pregador que não age como Elias, e é apenas um que reúne mulheres em torno de si, toma cuidado. Ele não tem o espírito de Elias. Ele tem outro espírito. Porque o verdadeiro espírito de Elias, as mulheres não ficavam em torno dele. Para começar, Elias havia profetizado a morte de Jezabel. E falou, mesmo que não cumpriu nos seus dias, ele disse: os cães comerão a sua carne no caminho de Jezreel. E logo porque ela tinha um bom marido chamado Acabe, ele disse: os cães lamberão o seu sangue. Irmão, você vai na Bíblia, cumpriu tudo do jeito que o homem falou, depois que ele havia saído da terra. Ele saiu da terra, mas cumpriu. Deus precisava daquele espírito dar sequência. Então aquele espírito veio em Eliseu e aquilo prosseguiu até trazer o castigo.
porque passou sobre Jeú, e Jeú era conhecido até pela maneira dos seus cavalos andarem. Eram velozes. E quando eles viram aquele carro vindo, não precisava perguntar quem é. Aquele lá é o filho de Ninsi, é o Jeú. Olha os carros dele. O carro, os cavalos, olha como andam. Eram velozes. Mas vai e pergunta para ele: a paz, Jeú? Ele disse: fique para trás. Tem que mandar mais mensageiro para esse homem. Quando o próprio filho de Jezabel disse: a paz, homem de Deus, e disse: o que você tem a ver com a paz? A sua mãe é uma feiticeira em Israel? Olha, não é fácil um homem desse falar isso para o próprio filho. Ele está sujeito a morrer, a apanhar. E um dia ele foi e passou frente à casa de Jezabel. Tinha que passar por lá, era o caminho de Jezreel. Era ali mesmo. Então ela se pintou, quando viu que era Jeú, ela se pintou para poder aparecer mais bonita. É como as irmãs, algumas que pintam em volta dos olhos, pintam os cílios. Ela fez aquilo e apareceu para Jeú e gritou: a paz, Jeú. E Jeú disse: quem de vocês aí que eram os que tomavam conta da mulher do rei? Eram homens que não contaminavam com mulheres? Então ele podia tomar conta da mulher do rei, porque ele não tinha relação com mulher. Ele era um eunuco. Quem de vocês é pelo Senhor? Já ela não sabia que dentro do arraial dela, da casa dela, tinha homens que cria em Elias, que cria no Senhor. E eles disseram: nós. Eles então lança ela daí de cima. Se você é pelo Senhor. Olha, qual mulher ia gostar de um homem desse, o espírito de Elias? As mulheres gostam desses homens que são ruins, mas dão uma de bom. Eles dão uma de bom para ganhar as mulheres. Então eles conversam que ganha as mulheres. É aquela forma macia, fala palavras que ela nunca ouviu, e ela é muito boba. Ela é iludida. Ela gosta de ouvir palavras bonitas. Foi isso que Eva ouviu e caiu. E é isto que elas continuam querendo ouvir, principalmente as mulheres que não têm Deus, principalmente as mulheres que não têm revelação. Elas querem ouvir palavras dóceis, amáveis, de carícias. Elias não serve. Elias já passa, enquanto uns admiravam nos dias do irmão Branham, ele diz: um ministro admirando uma mulher com os olhos pintados. Então era tremendo. O próprio irmão Branham dizia: eu estava para pedir para orar por ela, porque eu achei que ela estava com câncer nos olhos. E um ministro disse: que coisa maravilhosa é isto, esta pintura. E é destes homens que as mulheres gostam. Mas William Branham já queria orar, porque ele achava que ela estava com câncer nos olhos. Quem é que quer Elias para jogar daí de cima, dessa altura do pecado, dessa altura do mundo, e vem salpicando a parede? Quem quer o espírito de Elias?
Queremos espíritos bons, gostosos, maleáveis, dóceis, que tratam-nos bem. Nem Jesus servia para nós. A maneira de Jesus pregar não é a maneira que o povo gostava. Não sei se o povo gosta de mensagem raça de víboras, que o pregador chega ali, raça de víboras. Eles não gostaram de João. João fez isso, Jesus veio e chamou eles também de raça de víboras, cegos guiando cegos. Quem gostava de uns homens destes, de uns pregadores destes? Olha, tem que se ver. O homem que não prega contra o erro que as mulheres estão praticando no dia, lhe falta o espírito de Elias. O espírito de Elias não suporta vê-las pintadas como a Jezabel. Mas sabe pregar também. Tem que ter unção para aquilo. Elias pregou, foi duro. E quando Jeú passou lá perto da casa de Jezabel, que aqueles eunucos jogaram ela lá de cima, e ele ainda passou o carro sobre ela e foi embora. Eu não sei por que não deu tempo de fazer funeral. Mulher do rei, é a Bíblia que fala assim. Quando ele retornou, deve ter sido muito rápido, porque o carro dele já era rápido demais, porque os cavalos eram rápidos, velozes. Ele voltou, não viu mais Jezabel, só tinha carcaça. Os cães tinham comido sua carne. Eu te garanto que nem eram os cães de Elias, nem de Eliseu e nem de Jeú. Seus próprios cães comem sua carne. Para cumprir o que Elias tinha dito, que os cães comeriam a carne dela. E o Acabe? Elias profetizou. Quem gosta de um Elias desta forma? Tem gente que quer Elias só para profetizar boas coisas. A política vai melhorar, meus irmãos. Ainda vamos ter um Messias. Isso é um falso pregador. Mas o povo gosta dessas coisas. O irmão Brana diz assim: eles estão numa condição que eles estão dizendo que venha esse homem governar, seja ele de Deus ou do diabo, que nos dê coisa boa. Eles não estão nem escolhendo. Os filhos de Deus já é diferente. Se for do diabo, não vem, não vai para lá. Nós queremos é Deus para nos governar. E se Deus vai nos governar, então a política vai piorar. Os políticos vão piorar. A igreja vai piorar. Os pregadores irão piorar. Porque quando Deus vem governar, a coisa está ruim. Deus é luz. Quando Deus mandou Ilhambrana, é porque a igreja estava em trevas. Ele mandou uma estrela, a 7ª estrela. E a estrela só mostra sua luz à noite. Pois Laodiceia estava na escuridão, mas tinha uma estrela. E a estrela saiu dela. E aí ela ficou no escuro mesmo. Mas não gostaram. Acabe rejeitou depois Micaías. Olha para vocês verem que a profecia vai passando por outros profetas, mas vai cumprindo. Passou de Elias, não cumpriu nos dias de Elias, cumpriu nos dias de Jeú. Porque a Bíblia mesmo diz que se escapasse de Elias, Eliseu matava. Se escapasse de Eliseu, Jeú matava. Aí depois disso, aí veio um outro homem chamado Micaías. Naqueles dias de Acabe mesmo. Escapou daquele, chegava em Micaías. Olha, eram homens que não tinham medo, eram homens que não pediam saquinho de cimento para prefeito, para rei. Eram homens que não estavam atrás de políticos para ter uma melhor vida. Eram homens diferentes. Ele já havia profetizado também. Não adianta você ir. Se você for na batalha, você vai morrer. Por quê? Aí pergunta para esse profetinha chamado Micaías:
por que que eu, Acabe, não posso ir na batalha? Então, se você for, eu vi Israel correndo, Israel sem pastor, como sem pastor, sem governo, sem rei, sem domínio, fugindo. Mas ele não deu crédito. Você acha que eu não devo ir? Eu vou na guerra assim mesmo. Então vai. Ele tinha que ir na guerra. Ele não ouviu o profeta, ele não ouviu Micaías, então ele tinha que ir na guerra. Foi na guerra e alguém bem de longe preparou o seu arco, a sua flecha e direcionou somente o rei. Ele estava só na mira do rei. O rei não sabia. Achou que todos podiam morrer, ele, menos ele. Mas lá foi entrar na batalha, já aquele homem tinha direcionado já o seu arco e flecha direto para Acabe. E feriu Acabe. Aí Acabe disse: eu estou machucado, estou ferido. Puseram ele no carro e levaram ele mais para longe. Acabe morreu. Aí eles estavam lavando o carro e os cães lambendo o sangue, como já havia sido profetizado. Olha, você pode escapar numa hora, filho, mas não vai escapar da próxima. Você escapa de uma pregação, mas não escapa de outra. Você tem que saber. Você já foi pregar muito para mim e eu já escapei. Sim, você escapa, mas você vai passar pela tribulação. Porque assim diz o Senhor. Essa é a mensagem final. Nós não estamos pregando uma mensagem apenas para te alegrar, para pular, para fazer trabalhos, para fazer movimento, para dizer que nós temos alguma coisa. Eu não estou preocupado com isso. Eu vou pregar essa palavra, ainda que eu fique só, mas que eu vou pregar, eu vou pregar. Se logo não verem mais você nesses assentos, e for você a dona daquele cantinho ou daquele miolo da igreja, mas não volta mais, saiba que você ouviu a mensagem. Isso você vai levar, porque nós não somos aduladores de mulheres. Sabe o que é mulheres? É igreja. O Elias veio contra tudo, porque ele era contra o espírito denominacional organizado do dia. E Acabe tinha aquele espírito, e ele era um crente que estava misturado, casou errado. Acabe casou errado. O erro de Acabe era o casamento. Ele era um bom homem, mas ele casou com Jezabel. E era para ele ficar ali em Israel e casar com a israelita. Não, casou com uma Jezabel, uma que era filha de sacerdote, de idolatria. Ele casou. Tem hora que ele diz: mas ela é bonitinha, não importa que seja da Batista, da Assembleia e da Pentecostal, não importa que seja da primeira e segunda etapa, eu não aguento viver sem ela. Então vai, seu Acabe. Tem irmãozinhos da mensagem que estão pensando nisso. Não aparece moça. Se era difícil casar na primeira e segunda etapa, na terceira, meu Deus do céu. Se os irmãos oraram bastante lá, irmão, agora jejua bastante para casar. E depois de casar, ainda muitas vezes casa com gente da própria igreja, e é uma vergonha. Está na igreja por estar. Não tem testemunho da mensagem do profeta, não. Não veste, não calça, não anda, não fala, não age como o profeta pregou. O Elias, William Marion Branham, não foi um adulador, não. Ele foi um realista. O que não adianta adular. Ele amou as irmãs, mas pregou cada mensagem que era para nem voltar mais na igreja. Mas contudo, o irmão Branham disse, Meda, a esposa dele, disse: quanto mais eu prego, mais as irmãs estão do cabelo curto. Então pare de pregar, Bill. Não, eu tenho que pregar, minha voz tem que estar aquela que clama até o fim.
Ela tem que clamar, e se os outros pararem, eu vou pregar. O pregador chegou para o irmão Branham e disse: você não tem que pregar contra as mulheres. Achou que era uma grande coisa. Você não tem que pregar contra as mulheres. E você já pensou bem, William Branham, pregar diferente? Ele diz: por que você não ensina estas mulheres a orar, ao invés de ficar repreendendo-as do corte de cabelo, da roupa curta? Por que não ensina a elas os grandes dons? Aí o espírito de Elias teve a resposta na hora. E se elas não aprendem primeiro o ABC, como que eu vou ensinar álgebra para elas? Primeiro começa no ABC, num corta-cabelo que foi dado em lugar de véu. Olha o seu vestido, a sua roupa. Então você tem que andar como as santas mulheres. Primeiro é isso. Aí depois vem álgebra, depois vem 7 selos, depois vem 7 trovões, depois vem novo nome. Mas se não aceita nem o início, se não dá para ouvir nem as primeiras repreensões, as primeiras correções, este é o espírito de Elias. Então eu pensei nisso. Falar no espírito de Elias é falar numa correção, é corrigir, porque este é o espírito de Elias. Se o marido tiver o espírito de Elias, ele tanto ama a sua esposa quanto a corrige com amor, porque ela é a esposa dele. Ele tem o espírito de Elias. Se as mulheres tivessem o espírito de Elias, não precisava nem do marido abrir a boca para falar que a roupa estava apertada, que estava curta, decotada e que o sapato está de salto alto. Não precisava, era só elas terem o espírito de Elias. Era fácil. Mas não, precisa sempre de serem repreendidas. Nós vamos ficar parecendo Jezabel. Jezabel foi repreendida, Herodias foi repreendida, a igreja católica foi repreendida. Olha, tomar as mensagens do William Branham, você vai ver a repreensão do Elias sobre a igreja. O que ele mostrou que a igreja fez e que estava acobertado por ela mesma, desde quando ela praticou as primeiras mortes espiritual. Mas o Elias veio e tirou o véu daquilo, dentro das eras da igreja, antes de abrir os selos. Ele já tirou a roupa da igreja. É o que você fez, você é uma assassina. Você está aí vestida de pele de ovelha, mas você por dentro é bode. Então, o espírito de Elias é um espírito corretivo. Você vai tomar isto. Ele é um espírito corretivo. Ele é um espírito que nos coloca no lugar. O espírito de Elias não é um espírito lambão. O espírito de Elias não é aquele espírito mimador. Não. Tem gente que gosta de ser mimado. Tem até homem que gosta de ser mimado, porque hoje nós temos os homens meio homem, quase nada homem, sabe? Tem homem de todo jeito hoje. Então você tem que ver que tipo de espírito te domina, que você gosta, e busque o espírito de Elias. O espírito de Elias, o irmão Branham veio e mostrou que é o Espírito Santo. O espírito de Elias. Você tendo o espírito de Elias, você tem vida limpa. Você é corrigida, é corrigido. Nós como ministros somos corrigidos à nossa maneira. O irmão Branham corrigiu. Um homem viajou, um pregador viajou não sei quantos quilômetros com uma irmã dentro do carro. E quando chegou perto do irmão Branham ficou sabendo: você viajou com esta irmã estes quilômetros? Sozinho vocês dois dentro do carro? Sim, mas nós somos cristãos. E não tem nada a ver. Você não deveria ter feito isto. Ah, profeta. Ah, espírito de Elias. Você é um pregador e andou com essa mulher sozinha, ela não é sua mulher. Como que você viajou de uma cidade para outra com ela dentro do carro? Ah, são santa, vai. Ele é santo, então vai. Para você ver aonde vai. Mas nós tivemos um profeta que corrigiu tudo isto.
Ele não visitava uma família, se o marido não estivesse em casa, ele não visitava aquela irmã. Ele não entrava na casa dela. Quer dizer, nós os homens temos que aprender. Se não aprendemos com a mensagem do profeta, nós vamos aprender com quem? Foi William Branham que fez isso, para ir visitar uma irmã no hospital, ou ia com o diácono ou com a irmã Meda. Não é insegurança. Ele diz: quando você entra dentro da casa daquela mulher, você pode não fazer nada, mas porque você tem uma vida limpa, santa. Ele diz: mas os olhos dos seus vizinhos não são santos. É você entrar lá dentro e dizer: ó, o marido daquela mulher não está em casa, lá entrou um homem. O que eles estão fazendo? O que você acha? Aí uma fuxica para outra. Mas se você, como um cristão, desse exemplo, não entrava na casa daquela irmã. É só isso. Não entra na casa daquela irmã. É só assim para poder fugir da aparência do mal. Não é nem fugir do mal, é da aparência do mal. Esse espírito de Elias que veio na terra não é fácil. A gente está vendo outros aí que diz ter espírito de Elias. Irmãos, eles estão ao lado da mulherada. Eles nunca foi Elias, filho, isso é mais Acabe. Nunca foi Elias. Os próprios pregadores não têm espírito de Elias. Sua forma de atender as pessoas, muitas vezes escritório de porta fechada e sem ter um diácono lá dentro, ou o diácono fica para o lado de fora. Não adianta nada diácono na porta do lado de fora. O que nós aprendemos é que deveria aquela mulher entrar com o marido lá dentro, ou se é uma moça mais nova, entrar com a sua mãe para ser atendida. Mas muitas vezes a coisa é feita tudo errado, porque o diácono fica na porta. Mas por ser o diácono está na porta, não adianta nada, a porta está fechada. Está errado. Nós estamos falando o espírito de Elias. Ele é um espírito que corrige, que coloca as coisas no lugar. Este é o espírito de Elias. Não pensa que a restauração já começa direto, olha, vamos mudar todas as coisas agora. Essa árvore não vai morrer mais. Não começa aí não. Primeiro tira a morte espiritual do povo que vai viver esta restauração. Primeiro tira aquela morte espiritual da própria mensagem que o povo ouve. Tem uma morte espiritual envolto aquilo. Tem gente que está gerando dentro de si, como uma mulher gera uma criança, tem gente que está gerando dentro de si uma incredulidade, um corpo no qual precisa de um espírito incrédulo para que entre neles. E logo nasce aquele corpinho ali, que é um corpinho de ministro, é um corpinho de diáconos, é um corpinho de fuxiqueiros, é um corpinho de maledicentes, e já nasce com um espírito ali dentro. E aquele espírito já entra neles, porque a hora que eles nascem é que o espírito entra. Então já formou um grupinho, logo tem um espírito que entra e diz: olha, você não precisa de 7 trovões para arrebatamento, você não precisa nem de novo nome para arrebatamento. Você sabia disso? Tem esses espíritos na terra. Mas por quê? Teve gente que deixou gerar um corpo para o espírito mau entrar. Mas se fosse o espírito de Elias, o espírito do 7º anjo, teria coisa diferente. Diz: como que eu não vou ter novo nome para arrebatamento, sendo que o novo nome foi dado para Abraão antes do filho vir? Antes do filho. Abraão teve o seu nome mudado antes do filho aparecer. A hora que o filho aparecer, ele não chamava Abrão mais, era Abraão. A hora que o Isaac nasceu, e a hora que o Senhor Jesus Cristo veio no Monte Pôr do Sol para manifestar como filho do homem na terra, era ali que nós já tínhamos que ter esse nome. Novo nome é antes. Abraão recebeu antes. Irmão Branham diz que Abraão é o tipo nosso. Se Abraão teve um novo nome antes, então nós temos também antes.
Mas as pessoas estão esperando para lá no rapto, do rapto para lá é que vai receber. Não, o novo nome está incluso na promessa do dia. Aquele que crê no mensageiro do dia, ele venceu, ele já recebe um novo nome nesse dia, porque a pedra branca, naquela pedra branca estava um novo nome, que ninguém sabe senão aquele que o recebe. Amém. Então, agora foi aberto os selos. O novo nome foi aberto também, já estava lá dentro. O que estava escrito naquela pedrinha? O que estava escrito? Aí que as pessoas ficam a pensar, é uma promessa que foi feita desde a primeira era da igreja, segunda, terceira, e vem na última era, na nossa era. A nossa posição é, além do novo nome, é uma posição que aquela mulher que tinha 2 filhos queria que os seus filhos tivessem aquela posição, uma à esquerda, outra à direita do Senhor no seu reino. Ele diz: não, aquilo não é para mim, aquilo é só para meu pai. Agora que ele venceu o trabalho, tomou o livro da mão do pai, ele diz: ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, ao meu lado, comigo, com este poder da hora e da era em que vivemos, o poder celestial, porque se há um poder celestial, há um poder carnal. E você vence o poder carnal e recebe o poder celestial. Você sai do trono que você estava entronizado carnalmente e assenta-se com Cristo no trono dele, da revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos. Ao que vencer, a nossa posição está aquilo que Jesus não podia dar há 2000 anos atrás. Ele veio na última era e diz: agora eu já posso. Você quer sentar no meu lado? Vença. E senta, não só ao meu lado, senta comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, agora eu quero que você vença e venha cá sentar comigo no meu, porque eu estava no trono do pai, mas agora eu tenho um trono. Venha sentar comigo, você é um vencedor. Amém. Vamos ver o que o irmão Brana mostra aqui. 198 almas que estão em prisão. Agora a tradução da voz de Deus. Deve haver alguém que se levante. Isso tem que vir, pois é assim diz o Senhor. O 4º capítulo de Malaquias. É exatamente isso que ele disse que seria o sinal. Pouco antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei Elias. E o que ele fará? Agora Deus não vai enviar mais Elias, não, já enviou. Ele já enviou, já veio em William Branham, era o último Elias para os gentios. O próximo Elias que vai vir agora é para os judeus, não tem nada a ver conosco mais. Mas o que faria esse Elias? Converterá os corações dos filhos de volta à doutrina dos pais, de volta à Bíblia, desta diferença denominacional, de volta à Bíblia, de volta a Deus. Isto é o que ele faria. Note em que grande tempo nós estamos vivendo. 199 almas encarceradas hoje, almas que estão em prisão agora. Aqueles profetas repreenderam aquelas mulheres modernas de seus dias. E ambos pagaram por isto com suas vidas. A história prova que cada uma dessas vezes era um mundo da mulher, quando mulheres controlavam. Jezabel controlava, Deus tinha Elias. Deus disse: Elias, eu tenho que te levar antes. Fala, mas eu tenho que te levar antes. Deus tinha Eliseu com porção dobrada do espírito de Elias. E Deus tinha o Jeú ali perto de Eliseu. E Deus tinha Micaías por ali. Olha, irmãos, Deus sempre tem com fartura homens para corrigir o mal. Ele tem no seu dia. Digo com fartura porque eles eram 3 ou 4. O mundo são milhares, milhões.
Mas Deus tem aquela boca para falar constantemente contra aquela coisa errada. Amém? Eu acho que vocês devem perceber tudo isto. Nós, os homens, devemos perceber que forma nós olhamos nas nossas próprias irmãs. Tem hora que as irmãs lamentam porque homens ficam no meio delas lá, naquele galpão. E elas ficam, o que o fulano está fazendo aqui? O bendito fruto. Entre as mulheres. Por que não fica lá entre os homens? Por que não faz a rodinha de homens e vai conversar nos 7 trovões, nos 7 selos? Ele tem que saber seu lugar, tem que conhecer seu lugar também. A hora que termina o culto, tem que conhecer. Os homens têm que conhecer seu lugar, as mulheres conhecer seus lugares. Então vocês veem que quando aquilo manifestou lá atrás, o irmão Brano continua falando no parágrafo 200 aqui em diante, almas que estão em prisão agora, ele continua falando disso, da Jezabel. Mas vamos para frente, vamos encontrar um João Batista. O que João Batista fez? Você acha que Herodias gostou dele? Não. Ele não chegou lá para pedir auxílio. Aí eu vim pedir uma ajuda para o governo. Eu estou fazendo uma igreja, formando uma igreja, e eu quero ajudar os pobres. Então eu preciso de uma ajuda do governo. João Batista. João Batista chegou lá, ninguém pensou que o homem ia pedir isso. Vamos ver o que é esse. Está chegando um louco aí. Para começar, vestia diferente, comia diferente dos outros. E foi entrando, e já foi lá na barba do rei Herodes e diz: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão Filipe. E saiu, deu as costas e foi embora. Não se dá a costa para rei não, rapaz. Foi embora. A mulher, a Herodias, de olho nele. Que é esse louco? Ele podia dizer: não conheço também. Nem ele conhecia. Olha o louco. Aí foi fazer uma festa no aniversário. Aproveitou o aniversário do rei. E vem a Salomé, e muito bonitinha, e dança, e chama atenção. Certo? É isso que faz. O profeta era contra esse tipo de dança que existe aí também, chamando a atenção. Eu sei que os crentes, sabe para onde os crentes jogam? Para Davi. Davi dançou. Até na história, até os filmes que é feito que Davi dançou, te garanto que ninguém queria uma dança daquela. Davi dançou sozinho naquele filme. Ele dançou sozinho. Mal vestido, na verdade. Mas ele dançou sozinho, não tinha ninguém com ele. E ele dançou e bailou, porque a arca estava chegando. Aí eles pegam isso e vai todo mundo bailar. Aí as mulheres vão requebrar com esse salto alto, filho, não dá nem para bailar. Só de andar você já baila. E o que vai acontecer? Você quer um Elias que venha falar boas coisas para você? Não, vai te colocar no lugar. Vai mudar de roupa, vai mudar de calçado. Aí vem o Elias e diz: você tem que consertar seu casamento. Tem que consertar. Você não pode viver desse jeito. Você tem que acertar a sua vida. Aí tem gente que pensa que consertar casamento é largar da mulher e arrumar outra. Não, você tem que consertar a sua maneira de viver, saber tratar a mulher saber tratar o marido, agir como marido e mulher. E gente de Deus, muito mais isso ainda, tem que saber agir como gente de Deus. Vocês são de Deus, vocês estão esperando o arrebatamento, porque a vinda do Filho do Homem já aconteceu. O que o mundo aí esperava era a vinda do Filho do Homem, que era a vinda de Jesus. Agora isso já aconteceu, agora é o rapto. Ele vai vir e vai tirar. Para a vinda ele veio e ficou. Para o rapto ele não vai vir aqui não. A vinda ele pisou na terra. No rapto ele não vai pisar aqui não. Ele vai nos tomar nos ares.
É como o grande imã, Deus é o grande imã e nós somos suas fagulhas. A hora que Ele aparecer na altura suficiente, aquilo chama e nós estaremos subindo. E é muito bom a gente pensar nisso, vamos subir ao céu. Agora o céu está aqui. Tem hora que a gente pensa, vamos subir ao céu, lá no céu, lá longe. Não, é uma mudança de dimensão aqui. A quarta dimensão, você está vendo? Ela está aqui, rádio, som de rádio, televisão, as imagens da televisão, está tudo aqui, o som está tudo aqui. Se pegar esse aparelho e ligar no canal, então vai funcionar essas coisas, porque está aqui. É isso que tem que você entender. Você quer ir para o céu está aqui. É uma mudança que você faz, é uma mudança. Você sai de um lugar e passa para outro, é aqui mesmo. São Paulo diz, há uma grande nuvem de testemunha que nos cerca. Uma grande nuvem de testemunha. Você pensa que aonde está esse testemunho? Está aqui em volta de nós. Está aqui o testemunho de Brana, em volta de nós. Estou falando mais de testemunho do Elias hoje, esse espírito de Elias. Olha, esses homens estão aqui, esses espíritos estão aqui. Ele diz, pronto, virou espiritismo. O espírito de Elias é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. E ele traz o testemunho de Elias. O Espírito Santo está aqui. Ele traz o testemunho de Antipas. Ele traz o testemunho de Estevão. O Espírito Santo está aqui. E ele está ao nosso redor. Como uma nuvem de testemunhos. Então não é fácil você admitir certos espíritos, como o Espírito Santo. Alguém diz, eu quero ter o Espírito Santo. Eles querem ter o Espírito Santo para que os outros falem, falei em língua estranha, curei enfermos, expulsei demônio. Olha, você sabe, viu o que eu fiz? Não, é o Espírito Santo para te colocar no lugar. Espírito Santo para você cair do pedestal que você está muito alto, pensando muito no alto em coisas naturais. Você tem que cair de lá e chegar no lugar certo, onde Deus está, onde a sua palavra está. Deus veio do céu, irmãos, e pisou na terra. A Bíblia diz que ele pisou no mar e na terra. Em 1963, 28 de fevereiro, ele pisou na terra, pisou no mar. Isso é Deus. Deus veio aqui embaixo. Você não tem que procurar Deus no céu. Ele está aqui na terra. Ele está aqui embaixo em forma de uma mensagem. Ele está aqui. Quando eu tenho essa mensagem, eu tenho Deus. Eu vou dormir com essa mensagem dentro de mim. Não é apenas com um livro de Brana, não. Tem gente que pega o livro, a Bíblia Sagrada, o Salmo 91, irmãos, para expulsar as pestes, as pragas, nenhum mal chegará na sua tenda, aleluia. Salmo 91, fica ali e o rato passa por cima, e a barata, e a traça. Não, é isso dentro de você. Não é a Bíblia aberta lá em sua casa, não. É aberta por Apocalipse 10. Tem gente que tem livro aberto, Bíblia aberta em casa, mas a Bíblia mesmo está fechada, porque eles não sabem das revelações que Deus desceu do céu, pôs um pé na terra, outro no mar, e diz para nós, os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos, e o meu novo nome está lá também. Aleluia. Você quer o espírito de Elias? Ele, esse é um espírito de correção, ele corrige. Bom, eu tenho que terminar. 371, 372, os ungidos dos últimos dias, tradução de Goiânia. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora. Assim também estes homens, não homem, mas homens ungidos, resistem à verdade. Agora, resistiram à verdade no tempo de William Branham, que resistiu à verdade no tempo de Moisés.
mas aquilo repetiu. Paulo avisou que isso ia repetir. Sabe, porém, que nos últimos dias serão dias difíceis. Últimos dias, William Branham diz que são últimos 2 milênios. E dias difíceis foi no final do 2º milênio. Quando finalizava aquilo ali, Deus mandou um profeta para nós em 1950, 1960 e 65. Um profeta na terra para nós. Deus desceu aqui, pisou na terra. Deus, o Filho do Homem, pisou na terra, pisou no mar, isto é, andou entre as gentes, comeu e bebeu num corpo chamado William Branham. A mensagem do 7º anjo, Apocalipse 10, escuta, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, de 1 a 7, leio em casa, a mensagem do 7º anjo abrindo os selos, que é, o anjo não é o Filho do Homem, William Branham não é o Filho do Homem. Agora, o podem separar, ali é onde parece ser tão difícil para vocês, não é o Filho do Homem mesmo, mas o 7º anjo, o 7º mensageiro, está revelando ao povo o Filho do Homem, porque tem deixado a casca. Se não deixa a casca pentecostal, então não pode mais receber o Filho do Homem, a mensagem do Filho do Homem que veio através do profeta. Mas tem que deixar a casca, não o podem organizar, é o grão mesmo de novo. Irmão Branham está dizendo que essa mensagem dele não pode organizar, é o grão de novo. Qual a mensagem que não pode organizar? Não é a primeira e segunda etapa, é a terceira. A primeira e segunda pode. A primeira e segunda formou organizações, no tempo de irmão Branham não. Mas depois que o irmão Branham partiu, a primeira organização mãe foi aquela que saiu, crendo que o irmão Branham ia ressuscitar para pregar ainda a terceira etapa, andar de cavalo ainda, fazer com um grande poder, assentar à mesa de muitos crentes por aí e revelar os trovões, quando tudo isso já tinha sido feito. Isso é doutrina da mãe, não é doutrina de Deus. Deus já revelou tudo isso, amém? Aleluia. Não se pode organizar, escute mais um pouquinho. E nesse dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos crentes, fabricados e incrédulos, a igreja formal e os pentecostais estarão opostos ao grão verdadeiro. O grão verdadeiro é a terceira puxada, o grão verdadeiro é os trovões revelados dentro dos 7 selos. Isto é grão. O grão verdadeiro não era Branham, era o que Branham pregou, era o ministério que ele veio revelar na terra, o ministério do Filho do Homem. Isso é o grão, aleluia. Mas deixe-os, sua insensatez será manifesta, como também o foi daqueles. Agora entendem? Ele pergunta, entendem? 372, deixa eu terminar aqui agora. Apocalipse 10 diz, nos dias da voz do 7º anjo. Agora recordem, 7ª era da igreja, Laodiceia, a voz daquele anjo, quando essa era da igreja já se tem denominado e tem chegado a ser uma era da igreja, quando já está em sua organização pentecostal, quando o mensageiro a essa, que foi cada mensageiro? Que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. É isto que nós queremos aprender. O espírito de Elias repreende. O que foi o próprio Lutero, a mensagem de Lutero, foi uma repreensão aos católicos. Que foi Wesley, uma repreensão aos luteranos. Que foi pentecostais, uma repreensão aos demais. Agora, onde tem ido a vida, longe de uma organização, já não é casca, é grão. Que é grão, irmão, ele está pregando os ungidos dos últimos dias, já no ano da morte dele. Ele estava mostrando que isso daqui é grão, a abertura dos selos é grão. Isto forma uma mensagem semente para o povo, como foi lá no Pentecostes, que o Espírito Santo caiu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui agora, nesse dia final, a mensagem semente cai sobre o povo, é o batismo dos trovões caindo sobre a igreja, e a igreja sendo batizada, imergida com a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. O que é, onde tem ido a vida, longe de uma organização, já não é casca, é grão, que é uma repreensão aos pentecostais. Você acha, os pentecostais nunca gostaram da mensagem do profeta, porque a mensagem do profeta foi uma repreensão a eles. Para cumprir a escritura desta hora, entendem
Agora, eu quero falar só esse segundinho, porque não fica somente nisto. A mensagem do profeta era uma repreensão aos pentecostais. E a mensagem da noiva, que é o quíntuplo de Efésios 4:11, na terceira puxada, que está acontecendo agora, é uma repreensão a quem? Se pentecostais foi uma repreensão aos demais, o que foi a mensagem de William Branham? Uma repreensão aos pentecostais e aos demais. O que é a terceira puxada? Uma repreensão aos irmãos ministros e pregadores, obreiros, apóstolos da primeira e segunda etapa. É aí que está, é uma repreensão. O espírito de Elias usa isto. Ele vem e repreende para mostrar às pessoas: o que vocês estão esperando acontecer, já aconteceu. Vocês estão esperando Elias voltar outra vez? Já veio e vocês não o conheceram. É isso que eles têm que saber. Já veio em William Marion Branham. O próximo que vai vir agora será num judeu, para pregar para os 144 mil. Para nós, o último ministério foi o ministério corretivo, um espírito de Elias que veio na terra em William Marion Branham, repreendendo nossos erros. E agora o ministério da esposa de Cristo, ela tem que repreender os da primeira e segunda etapa, que até hoje não sabem que o Cordeiro saiu do trono. Eles não sabem que o último eleito entrou, que o profeta disse que o último eleito tinha que entrar para a coisa ser revelada. Quarto selo 60, primeiro selo 52. Será que não basta? Não basta para eles poderem ver o que Deus está fazendo nesta hora final? Esta mensagem não é minha, ela não é nossa. Esta mensagem é do Filho do Homem, Jesus Cristo, o mesmo que operou em William Branham para nos dar uma mensagem aberta, revelada, e disse para ele: não diga a ninguém, o mistério maior você não fala, que é o mistério da vinda do Senhor. O sétimo era a vinda. Deixa eu ler. Quantos minutos tem, irmão? Uns 2, 3, como é que está aí? É só isso? 137. O 7 é sempre o mistério. Almas que estão em prisão agora. Observe esse 7, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. Como é que está escrito aqui? Isso foi. Essa tradução é da voz de Deus. Isso foi a vinda do Senhor. Ainda em 63, almas que estão em prisão agora, mas ele não podia ainda abrir, revelar para eles sobre o sétimo selo. Ele não podia. Ele sempre dizia: ele nos abriu 6 selos, mas o sétimo ele não abriu. Era o selo da sua vinda, porque era o ano de 63, era o ano da vinda do Senhor, que o Senhor tinha vindo. Ele não revelou para eles, mas já em 64, 65, ele mostrou: os 7 selos foram revelados. Agora ele já podia falar: foi revelado. Agora esse é meu ministério, é o ministério da esposa de Cristo aqui na terra. O quíntuplo de Efésios da terceira puxada. Os 7 trovões foram revelados, os 7 selos foram revelados. Amém. Obrigado, Senhor, pelo espírito de Elias, que é o Espírito Santo, que corrige cada um de nós e que nos coloca no lugar. Obrigado por esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.